Olá, amigos do Jornal Nota, estamos voltando aqui. Hoje eu trago um assunto que é bastante polêmico e muito difícil de ser tratado porque tem muitos pontos de vista diferentes e implica muitas pessoas, que estão no entorno da literatura. A minha pergunta é: inteligência artificial na literatura, pode ou não pode? É bom ou é ruim? É plágio ou é recriação? Bom, essa pergunta tá aí já em alguns momentos chegando, em alguns momentos ela fica um pouco mais calma, um pouco mais retraída, mas o que a gente pode pensar sobre isso desde o começo? Bom, inteligência artificial, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu sou um grande adepto, defensor da tecnologia. Eu não acho que a tecnologia veio para, no futuro, virem robozinhos e dominarem o mundo, à la Matrix, e deixarem a gente totalmente, subjugado a ela, a tecnologia. Não, eu acho que a tecnologia é uma criação humana que ela serve para, de alguma maneira, melhorar algumas coisas na nossa condição de vida. E se a tecnologia tem um problema, o problema é nosso. Primeiro que o problema está no nosso sistema, que vivendo num sistema de exploração, a tecnologia também vai servir para um sistema de exploração, E isso aí já não tem como resolver. Se dizia ali no período da contracultura, na década de 70, que a tecnologia poderia vir a liberar a gente de algumas tarefas, Ou seja, a gente ia começar a criar máquinas, essas máquinas iam resolver as coisas mais rápido e a gente ia ter um tempo de sobra. Antes a gente tinha que ir a pé pro trabalho, que demorava 1 hora. Aí a gente de ônibus passou a demorar 40 minutos, de metrô passou a demorar 30. Dali a pouco a gente trabalha de casa e não precisa nem mais ir. O que a gente vai fazer com esse tempo que sobra? Acreditava-se que a gente ia viver melhor, ter mais tempo livre para ficar com a família e tal. Mas a realidade de um sistema de exploração veio nos mostrar que não. O pessoal da contracultura, na década de 70, percebeu e falou: não, gente, a gente precisa abandonar esse tipo de pensamento porque o regime de exploração vai fazer você trabalhar mais apesar da tecnologia. Então eu acho que primeiro de tudo é isso. E aí a gente vai chegando na história, das coisas. Por exemplo, por que eu sou um entusiasta? Porque imagina quando inventaram a luz, se a gente fosse não usar a luz porque ia atrapalhar a indústria das velas. Porque imagina quando inventaram o carro, se a gente não ia usar o carro por conta dos cavalos. Não, assim, o pessoal que vende cavalo, coitado, vai trabalhar com o quê? Então não vamos usar o carro. Não, então eu acho que sempre que uma tecnologia aparece, sim, uma parte do mercado vai viver um problema, vai atrapalhar um núcleo, mas eu acho que a sociedade sempre se readaptou e sempre se readapta. Um exemplo muito bom disso é a invenção da fotografia. Muito se dizia ali, no final do século XIX, quando inventaram a fotografia, que ia dar um ruim para a pintura, que a pintura ia acabar, que não tinha mais motivo para a pintura existir, porque a pintura, ela retratava aquilo que as pessoas viviam. Então você fazia o retrato das famílias, você retratava paisagens, você fazia mapas, estilogravuras, tudo através das pinturas. Chegou a câmera, ela passou a fotografar imediatamente e dizia-se que a pintura não ia mais existir. E não é verdade. A pintura continua existindo, pelo contrário, foi aí que as principais experiências pictóricas começaram a aparecer, O impressionismo, depois o expressionismo, o surrealismo e tudo isso. Eu fiz esse caminho imenso para falar sobre inteligência artificial na literatura, Bom, então o que eu acho? A inteligência artificial na literatura, ela vem para renovar um mercado de literatura que é muito antigo. Nós temos um modelo de funcionar literariamente que se assemelha ainda muito como Gutenberg fez lá atrás. E a gente repete esse modelo e acha que esse modelo é a coisa mais sagrada do universo. Só que esse modelo ele também tem os seus regimes de exploração, também tem as suas formas engessadas, pensadas num outro tipo de sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, com o advento do e-book, todo mundo falou, mas aí vai acabar o livro de papel, a gente vai ter problema, não sei o que lá. O que aconteceu? O resultado, as pessoas passaram a ler mais. As pessoas passaram a ler mais livros físicos porque o e-book aumentou o interesse tanto por e-book quanto por livro físico. Então eu acho que a inteligência artificial precisa ainda se adaptar ao meio de produção da literatura. Então eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, grandes escritores, grandes ilustradores, grandes artistas são insubstituíveis. Eu acho que é impossível emular a escrita de grandes artistas. Então talvez isso atrapalhe o quê? O ghostwriter pode atrapalhar alguns ilustradores, mas eu acho que de alguma maneira a gente tem que criar algumas regras para o uso da inteligência artificial e, de alguma maneira, a partir dessas regras, entender quando e até quando
é possível utilizar. Quando é? Na criação de uma capa, pode utilizar? Até quando? A gente pode utilizar para ganhar um prêmio? Porque, de certa maneira, a inteligência artificial vai utilizar como referência aquilo que está na internet, né? Ou seja, o trabalho de outras pessoas. Mas isso também não é muito diferente do que faz o rap, né, que pega o sampler de outros artistas para montar uma terceira música. Além disso, tem um outro elemento que a gente tem que levar em conta para pensar não criminalizar a inteligência artificial. Marcel Duchamp inventou, na década de 20, no começo do século, 20 ou 30, o mictório. Ele colocou o mictório na exposição. E aquilo ali se chamava ready-made, que em português seria um já pronto. São obras que já vêm prontas. Ele pega o mictório de um lugar e bota numa exposição. Ou seja, ele não fez aquela arte, ele não produziu aquela arte, mas em determinado contexto artístico, aquilo passa a ser pensado e utilizado como arte. Então eu acredito que a inteligência artificial, bem utilizada por grandes artistas em contextos específicos, pode ser usada para criar artes incríveis. E aí a gente pode tanto ver textos, quanto imagens, quanto fotografias criadas a partir de inteligência artificial que vão transgredir toda a forma da gente conceber arte, e a gente vai descobrir que a arte é muito mais incrível do que a gente imaginava. Assim como a fotografia fez, assim como o cinema fez quando surgiu, e aí a inteligência artificial estaria inaugurando uma nova coisa. Então, eu acredito que a gente não deve ser conservador em relação às novas coisas, a gente deve entender quando que elas devem ser usadas e, de certa forma, o contexto em que elas devem ser usadas. Também porque explorar o trabalho de outras pessoas, plagiar o trabalho de outras pessoas, não é correto e não é isso que a gente quer fazer no mundo da arte. Pelo contrário, já tem muito canalha no mundo pra gente ser canalha também na arte, não é? Bom, essa discussão eu quis trazer pra vocês e gostaria de saber o que vocês acham. Se vocês acham que é plágio, se não é, se é crime, se não é, se deve prender, se não deve, deve fazer, se não deve. Diga aí nos comentários pra gente continuar essa nossa conversa. E se você tiver algum tema de discussão que quer me ouvir falar, é só você deixar aí nos comentários que eu vou fazer se eu tiver vontade, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê, até mais. Uhul!